E aí, pessoal, beleza? Então, aqui nós vamos agora, uma vez instalado o SCP Plugin, né? Então, nós temos aqui o SCP Doc, temos essa barra. Então, qualquer função que vocês acessarem aqui, ela vai te levar à mesma janela, que essa aqui, né? Que ela é um atalho geral. Então, se eu apertar aqui, vai abrir a janela com todas as funções, mesma coisa aqui, tá? A gente vai apresentar algumas funções importantes e as que nós vamos utilizar nessa aula, tá? Então, basicamente, nessa aula nós vamos utilizar o band set, tá? Para fazer uma composição de bandas. Mas antes de fazer o band set, nós vamos trabalhar com band split. Por quê? Porque muitos dados nós fazemos aquisição, né, tanto no Word Explorer, Copernicus, pelo INPE e outras organizações, é, as imagens de satélite são disponibilizadas em bandas separadas e elas vêm acompanhadas de metadados. Tá? Então, o próprio QGIS mesmo, no SCP Plugin, você tem a opção de estar fazendo download também imagem, mas você precisa ter uma conta criada nessas organizações, como por exemplo aqui em Download Products, né? Se vocês observarem, você tem como fazer uma espécie de consulta, eu posso fazer um vídeo específico para isso, se vocês desejarem, tá? E aqui, ó, no login data, você tem as contas que você faz cadastro. Eu tenho nos dois, tanto no Copernicus quanto no Landsat, mas como o Landsat, o SGS, né? Ela está disponibilizando produtos Sentinel-2 já processados. Esses produtos Harmonized são produtos que passaram por uma padronização espectral, porque o Sentinel-2 ele tem duas constelações, são dois satélites, né? O Sentinel-A e o B, né? E no caso eles fazem uma padronização espectral para que não haja diferença entre esses dois produtos. Então você consegue ter uma resolução temporal maior. Então eu consigo tanto do Landsat 8, do Landsat 9, quanto Sentinel-2, então eu só estou usando esse aqui como camada, tá? E aqui você pode perceber que aqui você faz o download de todas as bandas, mas você pode escolher bandas específicas para fazer o download também, tá? Porém, o que nós vamos fazer? Como eu disponibilizei para vocês uma imagem só, se a gente abrir aqui no QGIS novamente, né, vimos em camadas, e pegar o dado matricial que eu disponibilizei para vocês, prática área lagos, mandar adicionar, aqui ó, é uma única imagem aparente. Só que se a gente abrir essa imagem, né, e a gente for aqui, por exemplo, em simbologia, a gente vai perceber que no RGB a gente tem uma opção muito grande de bandas. A gente pode visualizar isso também no histograma. Então, se vocês virem no histograma e mandar calcular o histograma, vocês vão perceber que existe uma série de distribuições, tá? Cada distribuição vai ser referente a uma banda, sendo que no eixo X nós vamos ter a reflectância e no eixo Y as frequências. Então é muito importante verificar que para a área, cada alvo vai ter uma resposta espectral diferente a um determinado comprimento de onda. E é esperado que nós temos aqui uma espécie de senoides, né, bem diferentes também na distribuição das frequências. E isso é muito importante, porque é isso que vai ajudar a gente na classificação de imagens. É justamente cada alvo ter vários comportamentos distintos é que torna um alvo diferente do outro, tá? Então, é essa propriedade que nós utilizamos para classificação de imagens. O que vai mudar é o quê? A qualidade da amostragem que você vai fazer, e a gente vai fazer aqui passo a passo. Então, você vai definir quão bom vai ser o seu produto, assim como também a qualidade do produto adquirido, a imagem de satélite, o número de bandas, o processamento por o qual essa banda passou, tá? E é isso. Então, a gente percebe que tem todas essas bandas. Então, nós vamos fazer inicialmente uma etapa de pré-processamento, que é o split de bandas. Então, se a gente vier aqui em split bands, aqui no pré-processamento, split bands, a gente tem aqui nossa áreas Lagoa. Se não aparecer, é só mandar atualizar aqui, que aí vai aparecer, tá? E aqui é o prefixo, por quê? Para diferenciar da banda original. Então, se a gente mandar executar, ele vai pedir para você selecionar uma pasta. No caso, da minha pasta Prática 3, eu criei uma pasta chamada bandas, então selecionei essa pasta. Uma vez feito isso, vai ser executado e ao final da execução vai tocar uma música e todas as bandas daquele stack de bandas que já estava lá vão aparecer também como uma camada. Então, a gente olhando lá, estão todas as bandas, ó. Cada split é referente a uma banda. Então, é referente a banda 1, banda 2, banda 3 e assim sucessivamente, tá? Nós estamos trabalhando com Sentinel-2 e as bandas do Sentinel-2 que estão no stack de bandas é a banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8A, 9, 11 e 12. A banda 10 é a banda termal. Então, normalmente ela não entra, até por conta da resolução espacial dela, que é, se eu não me engano, 90 metros ou 120 metros. Tá? Depois vocês dão uma olhada, mas eu não tenho essa certeza se são 90 ou 120. Mas é muito ruim para se trabalhar em classificação e também tem um tratamento diferenciado das outras bandas, por se tratar de uma banda térmica. Então, aqui está todo o stack de bandas. Então, quando a gente retorna lá agora no nosso Semi-Automatic Classification, se a gente for para Band 7, nós podemos aqui simplesmente mandar adicionar todas as bandas. Então, se a gente clicar no maisinho aqui, vão aparecer todas as bandas. Então, a gente clicando aqui, seleciona todas. Se clicar de novo, remove todas as seleções. Então, vamos selecionar tudo, desmarcando apenas a do Google Satellite. A gente dá o OK. Então, está todas as bandas. Tomem cuidado, porque por uma questão da lógica de programação, tem um split 1, depois 1, 0, depois 1, 1, depois 1, 2, para 2. Então, ele ordena dessa forma. Então, para você manipular o ordenamento, tem que estar na sequência numérica correta. Então, a gente vem aqui, o split 10 é lá para baixo, então a gente vai movimentando aqui com essa setinha até a posição do 10. Se você clicar de novo e não desselecionar essa de baixo, você vai movimentar as duas, ó. Então, não vai dar. Se eu movimentar para cima, eu movimento as duas. Então, eu tenho que desmarcar o 10, deixar só uma desmarcada e vou movimentar até lá embaixo. Tá? Então, aqui está 12. Então, mesma forma, desmarco essa, marco a 12 e vou até lá embaixo. Tá, banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11. É bom saber isso porque a numeração ela não está correspondendo exatamente ao nome da banda, tá? Uma vez feito isso, a gente vai selecionar, baseado no produto, que é o Sentinel-2. Então, selecionei. O comprimento de onda foi calculado quando eu processei a imagem para micrômetro, tá? E a gente vai criar um raster virtual. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente trabalha. O split de bandas é interessante porque você pode trabalhar com as bandas em isolado, tá? Qual é a outra forma de se trabalhar com isso? Vou fechar aqui e vou remover todas essas camadas do split de bandas. Uma outra forma de se trabalhar com isso seria no nosso atalho aqui. Então, eu vou remover tudo. Não quero mais. Beleza. É o nosso próprio stack de bandas. A gente pode estar adicionando ele. Só que ele não vai aparecer como opção aqui. Vocês vão ver. Aqui só bandas isoladas. Então, a gente pode também trabalhar como? Aqui em Open a File, vocês podem ir no arquivo áreas alago aula e mandar abrir. E aqui estão todas as bandas. Dessa aqui, aparecem elas ordenadas direitinho, porque ele está respeitando o empilhamento pré-determinado da própria camada. Entendeu? E aí a gente bota Sentinel-2, comprimento de onda, então está tudo padronizado. Então, feito isso, é só mandar executar. Tá? Aqui vai pedir para você salvar em algum lugar, vou manter aqui na pasta mesmo. Toca uma musiquinha quando conclui. Vocês podem fechar. E aí, beleza, eu posso remover essa camada, ela não vai ser mais utilizada, tá? Ué, mas você removeu a camada? Não, calma. Quando a gente mexer na composição de cores aqui, aquela camada temporária ela vai ser apresentada no QGIS. Então, vou botar a composição 4, traço 3, traço 2. Desculpe, pessoal. A tosse veio forte aqui, não deu para segurar. Bem, então, nós vamos digitar 4, 3, 2 aqui e dar o Enter. E a nossa camada se manifesta. Bom, esse é um período seco, então a gente espera realmente que a pastagem ela esteja uma coloração mais amarronzada mesmo, áreas com muito estresse hídrico, né? Aqui nós podemos manipular a estatística da camada raster para melhorar a visualização dela. Então aqui você faz um corte cumulativo, um percentual, e aqui você desloca a função do desvio padrão da banda. Então aqui já está previamente renderizado, e aqui o desvio padrão você altera. Então, dependendo da imagem, um vai ser melhor que o outro. Isso aqui é uma
uma forma rápida de você renderizar, porque são muitas bandas e cada banda vai ter uma característica diferente. Por exemplo, se a gente fizer uma composição focada na vegetação, como por exemplo a composição 8, 4, 3, 2, por exemplo, ou 843, vamos botar 842, aqui a gente vê, o 843 também da mesma forma. Isso. A vegetação fica avermelhada porque a gente já aprendeu que o infravermelho ele tem uma resposta espectral muito melhor que o próprio verde em função da estrutura fisiológica das plantas, tá? Então, ok, nós temos as nossas composições coloridas. Nos resta aqui avaliar os outros aspectos que serão utilizados. Bom, então nós temos a nossa... E podemos variar, nós temos outras composições, como, por exemplo, uma composição que é muito boa para fazer avaliação geológica, que no caso seria 12, 11, 8, sendo que os corpos d'água vão ficar pretos, porque as três bandas, né, a banda 12, 11 e 8, elas aqui no caso, elas são bandas no infravermelho, e vocês estudaram que o infravermelho você vai ter ali uma absorção completa, então você não vai ter uma reflectância, tá? Mas também rocha, área construída, solo exposto, eles vão ter respostas bem marcantes aqui. Um ponto negativo é que essas bandas elas têm uma resolução maior, né? Então, uma resolução espacial, perdão, um tamanho de pixel maior. Então, a imagem, quando você se aproxima, ela não tem tanto uma qualidade quanto as imagens de composição natural ou composição natural com infravermelho próximo, ó. Essa aqui. Então, essa é a composição 11, 12, 11, 8. Mas se eu fizer a composição 432, por exemplo, que é cor natural, já melhorou a resolução. Ou aquela outra composição, né? Aqui vai armazenando, né? 843 também tem uma resolução melhor. Bom, feito isso, a próxima etapa é a gente criar uma região de interesse. Seria o quê? Um shapefile, uma espécie de um shapefile em que vão armazenar aquelas informações espectrais. É como se eu tivesse várias folhas de papel empilhadas, cada folha de papel é referente a uma banda, e eu utilizasse um canudo que cortasse todas essas folhas para mostrar. Então, para o mesmo ponto, eu vou ter valores diferentes, porque cada banda, em relação ao alvo, a gente viu o gráfico, o histograma, né, das bandas, como eles são distintos, então a gente vai ter valores diferentes de reflectância para aquele mesmo alvo, baseado na banda. E isso que é o mais interessante para fazer a classificação. Então a gente vai utilizar o raster, uma camada shapefile, uma camada vetorial, né, para ser essa espécie desse canudo que vai fazer a amostragem. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem que vir aqui no scpdoc, e no scpdoc nós vamos criar nossa espécie de shapefile. Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou encerrar por aqui. Então, a gente trabalhou com a nossa composição de bandas, a gente fez o nosso split de rasters e aprendeu como entrar com esse dado dentro do SCP Plugin. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, falou!